O edital do TJ do Rio de Janeiro saiu, você olha para o calendário e está ali cravado. Prova dia 1º de fevereiro. Aí você pensa, como que eu vou montar um cronograma eficiente que vai funcionar de verdade para essa fase do pós-edital? Porque ter o edital na mão é uma coisa, você saber exatamente o que fazer com ele é outra completamente diferente. Então, se você está perdida, se você está perdido, eu vou te dar um norte aqui no vídeo de hoje com 5 passos que separam quem estuda no escuro nesse pós-edital de quem estuda com estratégia e consegue a aprovação. E a gente vai conversar sobre tudo isso logo depois da vinheta. E aí, como é que você tá? Tranquilo? Eu sou o Júnior, sou servidor do TRT da Primeira Região e junto do meu amigo Diego, servidor do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, a gente criou esse canal e o site mentedeconcurseiro.com para provar que não são apenas os gênios que passam em concursos públicos de nível médio, para te provar que mesmo você se sentindo uma zebra no meio de tantos candidatos, ou mesmo que você trabalhe às vezes 8 horas por dia, ou que nem sequer você goste de estudar, é possível sim você conseguir a aprovação. E hoje eu vou te mostrar como montar um cronograma de estudos para o TJ do Rio de Janeiro que vai respeitar a sua realidade e fazer com que você consiga a aprovação ainda nesse concurso. E a gente vai fazer tudo isso em 5 passos. Então, sem mais delongas, bora para o primeiro passo. E o passo número 1 é você tirar o conteúdo programático do edital e organizar tudo isso. Eu sei que parece básico, mas você se surpreenderia com a quantidade de gente que faz o que eu vou te descrever agora. A maioria das pessoas faz o quê? Abre ali o PDF do edital, aí vê, por exemplo, o tópico Direito Administrativo. E em vez de olhar certinho tudo que cai dentro de Direito Administrativo, não. Já sai pegando um curso genérico de Direito Administrativo. Aí vai lá, assiste tudo. Aí 2 semanas depois, descobre que estudou um monte de coisa que nem sequer ia cair na prova dela. Mas você não vai fazer isso, você vai fazer tudo direitinho. Então, bora ver como fazer do jeito certo. Você vai abrir o edital e vai lá no anexo 1 para ver a lista de matérias e de tópicos que vão cair na sua prova. Aí depois disso, você pega um caderno, então abre uma planilha, um documento, enfim, qualquer ferramenta onde você consiga organizar e visualizar tudo depois em um lugar só. Aí você vai listar cada matéria que vai cair na sua prova. Português, legislação especial, ética, direito administrativo, constitucional, as 2 matérias processuais, legislação do TJ, enfim. Aí dentro de cada matéria você vai destrinchar os tópicos específicos que vão cair nessa matéria. Por exemplo, direito administrativo, você não vai colocar ali, por exemplo, só direito administrativo e vai comprar qualquer curso. Não, você vai ter que ver quais são os tópicos que caem aqui dentro dessa matéria. Atos administrativos, processo administrativo, agentes públicos, improbidade, enfim. Ou seja, o que você deve fazer? Você deve pegar essas matérias e esses tópicos e colocar todos um abaixo do outro de forma organizada para você saber todos os tópicos que caem dentro daquela matéria. Ou seja, você vai verticalizar o edital. Para organizar isso bonitinho, você vai colocar o nome da matéria ali em cima, como título, e logo abaixo, um tópico da matéria abaixo do outro de forma organizada. E por que você deve fazer isso? Porque você precisa enxergar o tamanho real do que você vai estudar. Quando você vê ali, às vezes, dentro do edital, tudo junto, de uma forma meio embolada, direito administrativo, com um monte de subdivisão, você, às vezes, pode ou subestimar ou superestimar aquilo, sabe? Porque fica tudo muito embolado, é difícil da gente conseguir visualizar com clareza. Se você colocar um tópico abaixo do outro, você consegue ter uma visão melhor e você consegue, inclusive, planejar melhor a partir daí. Esse mapeamento, essa verticalização, ela pode demorar um pouquinho para você fazer, mas a vantagem é que depois você sabe exatamente o território que você precisa conquistar. Você vai se organizar melhor. É o que a gente fala, Você vai afiar o machado para depois você começar a cortar as árvores. Beleza? Feito isso, a gente vai para o passo 2, que é descobrir quanto cada matéria realmente vale na sua prova. O edital fala ali de 20 questões de português, 10 de legislação e 40 de específicos. Mas dessas 40 das específicas, quantas são de direito processual civil? Quantas são de direito administrativo? O edital não especifica isso. E aqui, a maioria dos concurseiros acaba se perdendo tratando tudo como se fosse igual, mas não é. E como que você vai descobrir isso? Você vai pegar provas antigas da FGV para cargos similares, tipo técnico judiciário de outros TJs, por exemplo, que foram aplicados pela FGV. Aí você conta quantas questões de cada matéria específica
caíram nessas provas. Aí faz isso em pelo menos aí de 5 a 10 provas para você ter um padrão confiável. Se a banca ela organizou outros concursos anteriores, né, do concurso que você vai prestar, é melhor porque aí você também tem ali um dado mais confiável de provas anteriores desse mesmo concurso. Mas pega de outros também para você ver o padrão. E aqui vem um detalhe crucial, tá? Tem que ser da FGV. A FGV cobra de um jeito, a CESP, Sebrasp cobra de outro e por aí vai. O que é uma prioridade, às vezes, para uma banca, pode ser secundário para outra e por aí vai. Então, esse trabalho de baixar provas, contar ali questão por questão, classificar matéria por matéria, vale a pena porque depois vai te dar o raio-x ideal da prova. Quando você descobre, por exemplo, que Direito Processual Civil vale 1/4 da sua prova, eu estou só falando aqui a título de exemplo, você para de dar a essa matéria o mesmo peso que dá para a ética, que às vezes vai valer 3% da sua prova, entende o que eu quero dizer? Dessa forma, você descobre qual a ordem de importância de cada matéria em relação àquela banca específica. Estudar estrategicamente não é você estudar tudo igual, é você saber onde investir energia para você colher esses pontos depois no momento da sua prova, tranquilo? Então, quando a gente vai estudar no pós-edital, a gente deve estudar com estratégia, aplicando tudo isso. Então, você fez essa classificação da ordem de importância das matérias, agora a gente vai para o passo 3, que é fazer as contas do tempo que você tem disponível para estudar até o dia da prova. E vamos começar falando da primeira conta que você deve fazer, que é a seguinte: quanto tempo você tem até a prova? Você deve saber disso a partir do momento que, sei lá, você está assistindo esse vídeo, se você ainda não começou a estudar. Você vai pegar o celular e vai calcular de hoje até 1º de fevereiro, quantos dias corridos você tem. Aí desses dias você desconta os dias que você não vai poder estudar por qualquer motivo. Feito isso, qual é o número real de dias úteis? Úteis eu quero dizer assim, pelos dias que você vai ter para estudar. Descobriu o valor aí? Então agora a gente vai para a segunda conta. Quantas horas por dia você consegue estudar? Se você trabalha 8 horas por dia, chega em casa ali às 6 horas, por exemplo, você depois vai ter que ver ali um tempinho que você vai precisar jantar, descansar, enfim. A gente deve ser realista aqui. Aí, às vezes, dentro desse contexto, você vai ter, por exemplo, 3 horas líquidas por dia. Talvez 4, se você for bem disciplinada, bem disciplinado. Aí, depois disso, você vai multiplicar os dias úteis, né, que você tem vezes as horas por dia. E esse é o seu total até a prova. Então, por exemplo, se você tem 30 dias úteis vezes 3 horas, então isso vai ser igual a 90 horas totais de estudo que você tem. Aí, depois de fazer isso, vem a parte estratégica. Se Direito Processual Civil vale 25% da prova, então 25% ali dessas 90 horas vão ser destinadas a essa matéria. Lógico, eu estou falando só um exemplo aqui para você pegar a ideia da coisa. Você deve fazer o cálculo de acordo com a realidade da prova do TJ e com a sua realidade de vida. Aí faz esse cálculo para cada matéria. A proporção do tempo reflete o peso ali na hora da prova. Ah, e claro, lembre-se de fazer um ajuste fino importante aqui também, tá? Você deve considerar o seu nível atual. O que eu quero dizer? Por exemplo, você já domina português? Então talvez você não precise das 20 horas completas, se foi isso que você calculou, por exemplo. Aí talvez você precise um pouquinho menos porque você domina essa matéria. Você às vezes não estava estudando no pós-edital e está zerado nas matérias processuais. Você não entende nada dessas matérias. Então talvez você precise de um tempo maior para essa matéria. O cronograma ele se adapta à sua realidade, mas o princípio é tempo proporcional ao peso. Deu para pegar a ideia de tudo? Então você vai olhar o peso de cada matéria, vai calcular ali quanto tempo você deve idealmente dedicar a cada uma dessas matérias de acordo com a importância delas, mas você também deve levar em consideração a sua realidade. Se você já é bom em uma matéria, às vezes você não precisa dedicar tanto tempo nela, porque, por exemplo, sei lá, se você calculou que precisaria idealmente de 25 horas em direito processual. Mas com você estudando ali 5 horas, você já está conseguindo gabaritar. Então, você vai dedicar o tempo restante a uma outra matéria. Você deve sempre adaptar a sua realidade. Entendido? Beleza, então. Então, vamos seguir
Mas antes, se o vídeo ele já está te ajudando até aqui, já aproveita para deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. E se estiver aparecendo para você aí, lembra de deixar o hype no vídeo também, porque às vezes a opção ela está disponível no seu celular, beleza? Aqui a gente é especializado em concursos de nível médio que cobram direito. E toda semana tem estratégias novas para te aproximar da aprovação, combinado? Então, deixado o like, feita a sua inscrição, vem o quarto passo, que é onde a maioria desiste porque exige uma certa paciência, mas é um dos passos mais valiosos de todos. E o quarto passo é você aplicar a regra 80-20 dentro de cada matéria. E o que significa isso? Você aplicar a regra 80-20 dentro de cada matéria? Nem todo assunto dentro de uma matéria tem a mesma importância. Aí só a título de exemplo aqui para você entender. Em direito administrativo, vai ter assunto que a banca FGV adora cobrar, com certeza. Aí, esse assunto, em toda prova, ela vai cobrar, toda prova vai aparecer. Mas vão ter outros tópicos, outros assuntos que vão aparecer uma vez a cada 5 anos. E se você tem um tempo limitado, não dá para você tratar esses dois assuntos igualmente. Entende o que eu quero dizer? Se você começou a estudar no pós-edital, então você não vai poder dedicar o mesmo tempo em uma matéria que cai em toda a prova para outra que cai uma vez a cada 5 anos. Então é por isso que você precisa aplicar a regra 80-20, para você dedicar o tempo devido a cada um dos tópicos das matérias. E como que você vai fazer isso? O que você deve fazer? Você vai pegar cada matéria ali do seu edital e vai ranquear os tópicos dessa matéria por frequência dentro daquela banca. Você vai ranquear ali o tópico que mais cai para o tópico que menos cai. E você vai estudar nessa ordem. Primeiro você vai estudar o tópico que é campeão de incidência, depois os vice-campeões e por último os azarões. Acho que deu para pegar a ideia, né? E como que você descobre essa ordem? Você volta nas mesmas provas antigas do passo 2 que a gente falou. Você vai pegar ali as provas anteriores, né, que você catou por aí, e em vez de você só contar as matérias, você vai contar os tópicos específicos. Por exemplo, ato administrativo apareceu 12 vezes em provas anteriores. Agentes públicos apareceu 8 vezes. Processo administrativo, 5 vezes. Então, você já vai ter ali o seu ranking pronto. Você vai repetir isso a cada matéria. E você deve prestar atenção também em como a banca cobra. Ela cobra lei seca literal, ela cobra jurisprudência, ela cobra casos práticos. Você vai anotar tudo isso também do lado ali de cada tópico. Esse trabalho, ele leva ali um bom tempinho, porque a gente deve pegar, para conseguir ficar legal, uma amostragem que seja grande de questões, uma amostragem grande de provas anteriores. Mas o retorno, ele vale muito a pena, porque em vez de você estudar 100 horas ali de forma desordenada e acertar, às vezes, metade do que vai cair na prova, você fazendo isso, você vai estudar usando o pouco tempo que você tem nos tópicos certos, naqueles tópicos que realmente vão te render pontos ali na hora da prova para a sua aprovação. Você vai focar nos 20% do conteúdo que mais caem na sua prova e que sozinhos costumam garantir cerca de 80% dos pontos. E se você vem fazendo questões de provas anteriores desde o pré-edital, vai ficar muito mais fácil de você fazer isso. Por isso que a gente sempre repete o nosso mantra aqui no canal. Se você não fez questões, você não estudou. Não é sobre estudar mais, é sobre estudar melhor, é sobre estudar com estratégia. Combinado? Então você deve pegar a maior amostragem possível de provas anteriores para você conseguir fazer o seu próprio 80-20. Beleza? Então, feito esses 4 passos, a gente vai ao quinto e último passo, que é transformar tudo isso numa sequência diária e executável de estudos. Até aqui, pelos passos, né, que a gente já viu junto, você sabe o que estudar, você sabe quanto tempo dedicar e você sabe em qual ordem estudar. Então, o que falta agora? Falta a gente definir quando a gente vai estudar cada um desses pedaços. Por exemplo, segunda noite, de 7 às 10, eu vou estudar Direito Processual Civil e o tópico de Direito Processual Civil que eu vou estudar vai ser competência através de tal material e vou fazer tantas questões. E você deve ser específico, tá? Como eu falei, você deve falar a matéria, o tópico da matéria, qual material você vai usar, quantas questões você vai fazer e por que você deve fazer tudo isso. Porque você decidir todo dia o que você vai estudar vai consumir uma energia mental que é preciosa. Por isso, você deve ser realmente, como eu disse, o mais específico possível quando você for montar o seu cronograma de estudos. Porque depois de 8 horas de trabalho,
você não vai ter energia para ficar planejando tudo aquilo dali com uma eficiência, tá? Você só vai querer executar o que está planejado. Em um cronograma bem montado, você já abre ele ali, você bate o olho e você sabe imediatamente o que fazer, sem margem para erro. E como montar esse cronograma? Primeiro, você deve definir a sua sequência pedagógica. Então, não estude um assunto, por exemplo, que seja muito avançado para você, antes do básico. Por exemplo, recursos vêm depois de petição inicial, porque um depende do outro. Então, se você está no início dos seus estudos, tenta seguir ali uma sequência que seja lógica para você, beleza? Segunda coisa, escolha os materiais que você vai usar. Por exemplo, PDFs que já devem estar salvos e à mão ali para você, seja no computador ou no celular. Videoaulas de cursos que você já esteja fazendo para você assistir. Apostilas físicas, aulas gratuitas no YouTube, caso você esteja estudando de uma forma gratuita. Por quê? Porque você ter clareza de qual material você vai usar em cada dia, tudo já indicado ali no seu cronograma, vai te facilitar bastante e vai fazer com que você não perca tempo. E um detalhe importante, se possível, se você às vezes já estiver estudando no computador, o que eu recomendo? Você já colocar o link ali direto de cada material. Por exemplo, você faz uma videoaula online, coloca lá o link dessa aula, então o link do curso, por exemplo. Se você já tem o seu PDF, coloca o caminho ali salvo para você clicar e já abrir. Tem uma apostila física, aí você, lógico, faz a remissão, né? Vou usar a apostila tal. A aula é do YouTube, coloca o link do vídeo do YouTube. E por aí vai, para você já clicar, assistir e facilitar a sua vida. Nada de ficar procurando material na hora, você decidindo qual material que você vai usar, gastando às vezes ali 10, 15 minutos decidindo. Não, você já deve ter tudo linkado e pronto no seu cronograma, beleza? Terceira coisa que você deve fazer, deixe espaço para ajustes. Cronograma não é camisa de força. Você, sei lá, por exemplo, precisa de mais tempo em algum tópico? Ajusta tudo e redistribui depois. A gente sempre fala por aqui da importância da capacidade de adaptação para um concurseiro. Eu vou até tentar deixar um link linkado aqui embaixo sobre esse tópico, mas se por acaso eu esquecer, procura aqui no canal sobre a capacidade de adaptação para concurseiro, sobre a importância disso e você vai achar o link, beleza? Vale a pena assistir depois. Claro, você precisa dedicar um tempo para montar tudo isso ali, né, com seus links organizados, revisões programadas e sequência pedagógica. Aí, lógico, isso pode às vezes demandar alguns dias de trabalho para você conseguir fazer, mas o resultado, pessoal, vai valer a pena demais. Porque o tempo que, entre aspas, né, você vai perder fazendo tudo isso, você vai perder muito mais se você estiver, por exemplo, estudando de forma desordenada, sem saber o que você está fazendo. O tempo que você vai perder de você não montar o seu cronograma vai ser muito, muito maior do que o de montar. Pode apostar nisso com toda certeza, porque com o cronograma organizado, você só abre o cronograma e estuda. Você não trava, você não procrastina, você simplesmente executa. Então, pode apostar que vai valer muito a pena para você, especialmente nesse pós-edital. Então, você fazendo tudo isso, tá pronto. Tranquilo. Você seguindo esses passos com disciplina, você tem um cronograma estratégico de verdade para esse pós-edital. Agora, claro, se por acaso você não quiser fazer tudo isso do zero, se você não quiser mapear o edital, não quiser analisar provas antigas da FGV, contar questão por questão, calcular a distribuição, linkar materiais, enfim, tanta coisa que a gente já falou aqui que é sim completamente possível de você fazer, mas se por acaso você não quiser perder tempo com isso, ou mesmo que você não tenha tempo para montar o seu cronograma agora, eu e o Diego a gente já fez todo esse trabalho para você pro TJ do Rio de Janeiro. A gente criou o cronograma completo com esses 5 passos prontos. O conteúdo mapeado, a análise da FGV feita mostrando quanto cada matéria ali tem de importância, sabe? E quanto cada tópico também vale para cada matéria, distribuição proporcional calculada, tudo ali com priorização do 80/20 aplicada e sequência diária com links para aulas gratuitas no YouTube. E a gente tem ali o bônus também com o mapa 80/20 completo da aprovação da FGV, mostrando o que mais cai para essa banca em ordem de matéria e dentro da matéria a ordem dos tópicos ali com a exata incidência da banca. Se você quiser dar uma olhada, o link ele vai estar aqui na descrição desse vídeo ou você pode acessar diretamente aulas.mentedeconcurseiro.com/tjrj. Tranquilo? Bem, essa era a conversa que eu queria ter aqui com você hoje. E se por acaso você estiver se sentindo uma zebra no meio de tantos candidatos preparados,
eu preciso te contar uma coisa. Eu e o Diego também éramos zebras nesse mundo dos concursos. E éramos aquele tipo de gente que todo mundo achava que não ia conseguir passar de jeito nenhum. A gente não tinha formação em direito, a gente nem sequer gostava de estudar, a gente não tinha base nenhuma de estudo. E, para falar a verdade, para ser bem sincero, nem a gente acreditava que era possível. Mas a gente foi lá e passou, a gente conseguiu. Eu passei no TRT e o Diego passou para o Ministério Público. E sabe por que a gente conseguiu? Porque a gente descobriu que concurso público não é sobre ser o mais inteligente, é sobre ser o mais estratégico. E as nossas zebrinhas aqui seguem correndo em direção à aprovação justamente por usarem estratégia nos seus estudos. E você também pode fazer parte desse grupo das zebrinhas que vão ser aprovadas e que vão conseguir realizar os seus sonhos. Eu acredito muito nisso e eu acredito que você é capaz, que você vai conseguir. A diferença está na estratégia. E estratégia é exatamente o que a gente acabou de aprender aqui nesse vídeo de hoje. E olha, se você assistiu esse vídeo até aqui, você faz parte de um grupo que é realmente muito seleto, de verdade mesmo. A maioria das pessoas desiste no meio, para de assistir pelo caminho, mas você não, você está aqui e isso já te coloca na frente. Então, faz o seguinte, comenta aqui embaixo uma coisa para mim. Escreve aqui, eu sou zebra e vou vencer. Eu sou zebra e vou vencer. Para eu saber que você é diferente da maioria, que você está levando tudo isso a sério. E eu e o Diego, a gente responde todos os comentários. E, para complementar ainda mais os seus estudos, eu separei 2 vídeos aqui para você já assistir na sequência. Um deles é sobre como estudar Direito Administrativo para esse concurso do TJ do Rio. E o outro é uma aula gratuita sobre Tribunal do Júri, um assunto importantíssimo para essa prova. Então clica no que fizer mais sentido para você nesse momento e já continua seus estudos na sequência, beleza? Então abraços e até o próximo vídeo.